Olá, pessoas! Mais uma semana do Tá Fazendo o Quê? O melhor e maior videocast sobre política que temos na TV brasileira, quiçá internacional, porque a gente é enjoado. Segundo aqui meu técnico de pesquisa, o Elias, que faz várias funções aqui, além do papel de Elias. Estamos muito bem ranqueados até na audiência da PUC TV. Me mandou aqui um relatório da última semana, fiquei impressionado e agradeço por isso a audiência de todos vocês, principalmente aqui da região metropolitana. Galera do YouTube, tá lá na métrica, principalmente você que vai e clica no sininho para se inscrever no canal, como você deve fazer agora, se está nos vendo pela PUC, e também ativa ali as notificações. Hoje nós vamos falar sobre política de uma maneira diferente. Por que diferente, professor? Simplesmente porque a gente vai falar sobre política, primeiro, de uma cidade que não é Goiânia. Para quem está nos vendo pela primeira vez, estamos em Goiânia, Goiás, falamos da política regional, local e nacional, e hoje a gente vai falar de um município do entorno de Brasília, que é uma região complexa, bastante complexa. E a minha convidada, ela tem um background interessantíssimo, porque delegada há quase 10 anos, com uma atuação reconhecidíssima pelo Ministério da Justiça. A mulher foi cumprimentada aí por pessoas de altíssimo gabarito. Ela é especialista em criminologia, vereadora mais votada no município de Formosa, Goiás. Principal nome da oposição, aí você vai somando, tá? A mulher é delegada da oposição, vereadora mais votada, principal nome, se eu não sei se é o único, vou perguntar para ela daqui a pouco. E a primeira suplente de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa do Estado, porque ela teve uma votação bem alargada, inclusive, do espaço que ela conquistou em 2020 para vereança, agora, enquanto deputada estadual. Ah, e tem um detalhe, ela lidera as pesquisas de intenção de voto atualmente lá no município de Formosa. Ela é a delegada Fernanda. Fernanda, seja muito bem-vinda e obrigado por topar bater esse papo com a gente. Eu que agradeço o espaço. É uma alegria estar aqui, não tá fazendo o quê com o Marcos Marinho. E bora conversar, né? Vamos conversar, porque eu tenho que entender essa dinâmica, né? Afinal de contas, tá, delegada. Tudo bem, não é a primeira delegada que nós temos na política, mas por que essa história das delegadas começaram a entrar para a vida política? O que da sua atuação enquanto delegada te motivou a dar espaço? Pois é, como delegada de polícia, eu trabalhei por mais de 7 anos na Delegacia da Mulher de Formosa. Fui titular da Delegacia da Mulher de Formosa, com vários projetos, ações sociais. E aí, nesse momento é que a gente tem mais contato com aquelas pessoas que mais precisam, com a necessidade de políticas públicas, de ações específicas para esse público, né? No caso, mulheres. Também cuidava de crianças, adolescentes, idosos. Então, é o público mais vulnerável, que necessita de uma atuação, de uma atenção maior do poder público. E me despertou, a partir daí, para a necessidade da gente criar bons projetos, da gente ter políticos mais engajados nessas causas. E aí veio esse despertar para a política. Não tenho ninguém na família que é da política. Meu pai não é da política, minha mãe não é da política, meu avô. É realmente assim, é algo genuíno que nasceu em mim e que a vida que foi me levando, na verdade, né? Na verdade, não teve um momento assim que eu já tinha planejado. Entrei na polícia e já vou entrar na política. Foi algo que foi acontecendo, foi muito natural. E eu acho que isso é que torna esse caminho mais interessante de ser trilhado, porque cada dia é uma descoberta e sempre imbuída de bons propósitos, de bons princípios que me levaram a chegar até onde eu estou aqui hoje. Vamos lá então, vamos dar alguns passos atrás aí. Você hoje é vereadora de Formosa, delegada de polícia em Formosa também, que você está acumulando função, né? Você faz o trabalho de fato ir atrás da galera, de um lado ou de outro. Mas você não é de Formosa. Você nasceu onde? Você virou formosense? É formosense que chama? O gentílico de lá é formosense? Eu sou formosense de coração, sou formosense de direito, eu só não nasci lá. Eu amo a cidade de Formosa, trabalho lá, é a minha primeira cidade de lotação, é a cidade onde eu escolhi, o meu coração escolheu para morar, escolheu para trabalhar, para constituir minha família, para ter a minha vida. Eu amo andar pelas ruas daquela cidade, eu amo acordar cedo, tomar um café na padaria, perto de casa, de bater papo com as pessoas, de caminhar no meio das ruas direto. Marcos, eu pego ali um bonezinho, coloco um tênis, saio andando pelas ruas para ver, para conversar com as pessoas, para dar uma rodada geral, para conhecer mesmo a realidade da cidade. Eu gosto muito dessa cidade, eu amo essa cidade e eu só não nasci ali. Eu tenho o título de cidadão formosense que me foi concedido pela Câmara de Vereadores de Formosa já há alguns anos.
Eu tenho essa cidade, a cidade de Formosa, como uma cidade onde eu vou ficar e permanecer enquanto a população quiser que eu esteja. Se ela desejar que eu esteja à frente, representando em algum cargo político, eu farei isso com todo prazer, com todo amor também. Não, bacana demais, porque de fato, né, o papel que você desempenha desde que você foi para a cidade, né, que é um papel de muita sensibilidade ao cotidiano do povo, né? Porque lidar com segurança pública é complicado. E principalmente nessa delegacia que você atuou, né? Que trabalha com casos absurdos, que felizmente a gente tem visto que há aí movimentos para tentar minorar esse problema social gravíssimo, e a política tem um papel fundamental nisso, porque sem leis mais rígidas a gente não consegue coibir, né, a prática nefasta da violência contra a mulher, contra as crianças, contra os mais vulneráveis. Durante essa sua formação toda enquanto delegada, o que você teve que fazer para se preparar para isso? Porque vamos falar a verdade, não é uma pauta suave não, né? Não é gente, não estou desmerecendo, tá? Mas eu imagino que lidar com as realidades tristes, as da violência contra a mulher, contra a criança, você sendo mulher principalmente, é mais pesado muitas vezes que lidar com a delegacia do meio ambiente. Pois é, Marcos, eu como delegada de polícia, há quase 10 anos, eu escolhi trabalhar numa delegacia da mulher, é uma delegacia que tem também o meu coração, é a delegacia onde a gente trabalha de fato com aquelas pessoas que mais precisam, que a gente entra no íntimo das pessoas, dentro da casa das pessoas. Hoje eu continuo sendo delegada de polícia, embora seja vereadora. Hoje eu trabalho com todo tipo de crime. Eu chefio uma equipe da Central de Flagrantes da cidade de Formosa. Então, infelizmente, continuo cuidando os principais crimes que eu atendo nos meus plantões continuam sendo também vinculados à violência contra a mulher ou contra a criança. Então, mostra que essa é uma pauta que precisa de uma atenção especial por parte do Estado. E é algo que eu sempre procuro me especializar, eu sempre procurei fazer cursos, eu sempre procurei ir atrás de algo a mais. Pois é, a violência contra a mulher é um fenômeno muito complexo, que é bem diferente da gente, por exemplo, quando a gente perde um documento. Você vai lá, perde um documento, vai numa delegacia de polícia, registra a ocorrência e vida que segue. A violência contra a mulher, ou a violência contra o idoso, ou contra a pessoa que é a criança, é uma violência que atinge todos que estão dentro daquela relação. E ela acontece entre 4 paredes, no íntimo. É bastante complicado a pessoa romper o silêncio, a pessoa ir atrás de ajuda, e quando ela faz isso, ela precisa ter uma equipe totalmente preparada e acolhedora. Eu escolhi ser delegada da mulher, eu escolhi ser delegada de polícia para atuar nesse tipo de caso, e me preparo todos os dias para ter um atendimento que seja digno para as pessoas que nos procuram na delegacia. Fernanda, então pensando nessa lógica, né, você conviveu por anos com o problema estando de um lado da mesa. Agora você também atua politicamente, então você já começa a poder participar de outras formas de atender a comunidade e buscar meios para até coibir essas barbaridades, porque é através de legislação que a gente consegue mudar. O que isso mudou na sua visão em relação à violência, de um modo geral, contra as mulheres, contra as minorias, contra as crianças, e politicamente? O que você sente que falta a gente caminhar para poder, sei lá, cara, de repente minorar o mínimo possível essa situação que é triste demais? Bom, como política, né, como vereadora, nós apresentamos vários projetos de lei que têm essa pauta de defesa da mulher, de cuidado com a mulher, com a criança, o adolescente e o idoso. Eu cito aqui uma, por exemplo, que diz respeito às redes de proteção. Como a violência contra a mulher é um fenômeno complexo, a violência contra a criança é um fenômeno complexo, a violência contra o idoso é um fenômeno complexo, não adianta só um boletim de ocorrência na delegacia. Então, você tem ali a possibilidade de atuar em articulação com outros órgãos. E esses órgãos, eles vão agir articulados numa rede de proteção. A rede de proteção e acolhimento para esse caso específico. E a gente criou leis para que isso se tornasse, de fato, uma política de Estado, não uma política de governo. Então, ao bel prazer do governante. Essa é algo que é necessário, no entanto, ainda encontramos dificuldades na hora de propor uma lei que é tão necessária como essa, nós ainda encontramos parlamentares que acham que isso não é tão importante, que não é algo que tem que ser da vontade do gestor ou da gestora. Então, falta ainda essa maturidade por parte do setor político, né, dos próprios políticos, de entender que nós estamos ali, de fato,
para fazer a diferença na vida das pessoas. Não é só balela, não é só um discurso bonito. É fazer projetos que, de fato, vão impactar na vida das pessoas, como, por exemplo, uma outra emenda que nós fizemos a projeto de lei para que as casas-abrigo para proteção à mulher, à criança ou adolescente se tornasse algo institucionalizado. Algo que a gente poderia, inclusive, conseguir emendas parlamentares para ter investimentos. E, infelizmente, essa emenda, por exemplo, ela foi rejeitada por voto, inclusive, de uma mulher. Baseado no que negaram isso, gente? Houve um empate na votação, teve que ir para o desempate, né? No caso, à época, havia uma presidente mulher na casa, e ela desempatou para a rejeição dessa emenda, sob o argumento de que já tem isso previsto, mas é de fato, então não precisaria. E hoje, a nossa cidade, infelizmente, não tem, na lei, a obrigação de haver uma casa-abrigo para mulheres em situação de violência doméstica. É tão bizarro, porque você vê muitas vezes câmaras municipais aprovando projeto para mudar nome de rua, para entregar medalha para fulano e para Beltrano, e aí para instituir uma política concreta, que é uma demanda que está aí gritando todos os dias, os caras negam baseado às vezes só na rixa política. Como é que funciona a Formosa? A rixa política atrapalha o desenvolvimento da cidade? Atrapalha muito. Eu digo que eu sinto na pele todos os dias como a política pode ser suja se você não pode ser comprada. Então, infelizmente, nós temos ali forças, né, de coalizão, forças ocultas que acabam querendo embrenhar-se na política e levar a política para essa coisa do compadrio, para esse lado da sujeira, de fazer as coisas, as articulações de modo a beneficiar os interesses próprios, não o interesse do povo. Então, é algo que a gente tem trabalhado muito, inclusive para um despertar da população para a boa política, para a política que é feita com mais honestidade, com respeito, com virtudes, para que a gente possa, de fato, fazer com que a Câmara preste serviços efetivos para o povo, seja um fiscal do prefeito, produza boas leis que vão fazer a diferença na vida das pessoas e não que seja apenas um puxadinho da prefeitura. Inclusive, me recordo que bem recentemente houve um escândalo envolvendo lá alguns políticos e empresários, e isso foi matéria até do Fantástico, se não me engano, matéria de jornal de veiculação nacional. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco, porque agora eu tenho que fazer uma pausa aqui na PUC TV, intervalo rápido, tá? Quem tá no YouTube, VaptVupt, é só piscar, a gente tá de volta. Mas antes também, tá aqui o telefone do Elias, nosso diretor comercial, esperando você vir anunciar aqui conosco no Tá Fazendo o Quê, beleza? Jogo rápido, a gente já volta. Olá, pessoas, estamos de volta com o Tá Fazendo o Quê dessa semana, batendo um papo hoje com a vereadora do município de Formosa e delegada, Fernanda. Fernanda, a gente terminou o primeiro bloco falando de problemas envolvendo parlamentares na cidade de Formosa. Você estava comentando que há uma dificuldade, às vezes, de produzir política, né? Produzir ações políticas, porque tem muitos interesses que estão travando ali a cidade. E aí eu até me lembrei dessa situação, que foi uma ação brutal, que foi desencadeada lá, com corrupção, de venda de lote, um trem bagunçado pra caramba, mas que foi parar no Fantástico. Me conta como é que é esse rolo e como é que é a sua situação lá, sendo delegada, vendo uma bagunça dessa, e quanto sendo uma vereadora que está vendo também a sua profissão hoje, sua função, mais uma vez enlameada em rede nacional. É uma tristeza para todos nós formosenses ver, né, a nossa cidade envolvida em mais esse escândalo de corrupção. Desde que eu assumi meu mandato, Marcos, já foram mais de 30 ações e operações contra a corrupção desencadeadas aí pelo Ministério Público. O órgão ele tem atuado firmemente. Muitas dessas denúncias passam pelo nosso gabinete, são encaminhadas para os órgãos competentes, para as autoridades competentes. Esse caso específico que você está dizendo foi um caso, né, um escandaloso de grilagem de terras, que tudo indica que ainda está em investigação, então a gente não pode dar muitos detalhes. E isso macula a autoestima do formosense, né? Nós formosenses, nós somos do bem, é uma gente honesta, nós somos um povo trabalhador, que queremos fazer coisas boas e fazer a nossa cidade crescer, fazer a nossa cidade produzir riquezas, ser um lugar bom para se viver. E quando vem mais uma página policial, mais uma manchete ruim, mais um escândalo aparecendo no Fantástico, isso abala um pouco a autoestima do formosense, mas o que nos
nos anima é saber que esse tempo da escuridão, das sombras, está muito prestes a acabar, está acabando. É só esperar um pouquinho mais, que se Deus quiser, muito em breve a gente vai poder fazer a diferença e voltar a sorrir naquela cidade que é tão maravilhosa. Você se coloca numa posição complicada, né, Fernanda? Pensando aqui, né? A gente estava falando há pouco de violência contra a mulher, você é mulher. Falando aqui sobre violência da corrupção, né? E você é uma delegada e é uma vereadora que vai para o embate. Você acabou de pontuar que o seu gabinete recebe denúncia e, se não me engano, também recentemente estava sofrendo ameaças na cidade. É tipo assim, é um combo de tudo para você sair fora dessa política e largar isso para lá, né? Como é que é para você hoje lidar com essa violência toda? Tanto a violência de gênero quanto a violência política, que é outra realidade grotesca da nossa condição de brasileiros políticos e pouco politizados. A violência política de gênero, ela é uma realidade, eu também sinto na pele ela. Eu já sofri ataques ao meu trabalho, à minha família, pelo simples fato de eu ousar entrar na política, de eu ousar ocupar esse espaço, que é um espaço de qualquer cidadão honesto, correto, de bem, que queira doar um pouco do seu tempo e fazer a diferença na vida das pessoas. É muito triste o que acontece, mas a nossa mensagem é que as pessoas não percam a esperança na política, porque a política é o único caminho possível para a transformação social. É o meio através da democracia, através do voto, através da participação popular, de um despertar para a boa política, que a gente vai conseguir a transformação que a gente deseja. Então, que as pessoas não desistam disso. Eu sou vítima, mas não deixo de fazer as denúncias, os encaminhamentos para as autoridades, porque eu acredito firmemente na justiça e eu acredito em dias melhores para a Formosa que a gente espera e que a gente vai construir juntos. Eu ficava pensando assim, cara, mas mulher é delegada, o cara para ameaçar uma delegada tem que ser muito corajoso, né? Ou tem que ser muito doido, né? Aconteceu, inclusive nesse caso recente, e aconteceu situações de ameaça. Na verdade, as ameaças elas acabam se tornando uma constante na nossa vida, porque é uma coisa que, seja como delegada, seja como política, porque as pessoas elas não aceitam serem confrontadas com aquilo que elas fazem de errado. Então, se o bandido faz alguma coisa de errado, ele não aceita, ele passa a perseguir aquela pessoa que está investigando. E se eu utilizo os meus conhecimentos como policial na Câmara de Vereadores para fiscalizar como está sendo gasto o meu, o seu, o nosso dinheiro público, isso acaba gerando incômodo, acaba gerando essa pessoa que é uma pessoa, sobretudo, bem vista nos meios sociais, não é por acaso que é chamado o crime de colarinho branco, essa pessoa ela passa a sentar no banco dos réus. E esse é um lugar que ele acha que ele jamais vai sentar. Ele tem a certeza da impunidade. Então, digamos que eu sou uma pedra no sapato dessas pessoas, e aí, por não saberem como lidar comigo, acabam vindo para esses ataques baixos, de baixo nível, ataques e discursos de ódio, que eu sofro quase todos os dias, e também passando por esse lado das ameaças, inclusive contra a minha vida e da minha família. Essa expressão eu acho ela muito boa, né? Uma pedra no sapato de muita gente. E pelo que eu já pude conversar contigo, não me parece que é uma pedra que está disposta a sair do sapato da galera. Afinal de contas, você tem aí pretensões políticas, né? Já está sendo ventilado em vários veículos de comunicação, você está sendo cotada e muito bem cotada para o executivo municipal. A coisa aí muda bastante de figura, né? Não que vá diminuir os ataques, mas te coloque em um outro patamar para poder realizar ações mais contundentes em prol do município. Como é para você essa dinâmica, né? Você vem da força policial, ingressa como vereadora e já está sendo cotada para ser prefeita da cidade. Eu sempre estarei onde a população desejar que eu esteja. Então, se a população desejar que eu a represente no Poder Legislativo, lá eu estarei. Se ela desejar que eu a represente no Poder Executivo, lá eu estarei. Eu me preparo, eu estudo, eu conto com opiniões e parcerias. Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho também. E estou certa de que o futuro que a gente tem para a nossa cidade é um futuro muito melhor do que esse que a gente tem vivido. Então, é por isso que eu insisto nessa esperança, sabe? Eu acredito que a gente precisa entender que o momento de mudança está chegando, está logo ali, e se a gente quiser, a gente vai poder ter uma Formosa melhor para todos nós. Tá bom, foi uma resposta bonita. Mas eu quero uma resposta agora que, de fato, traga para a gente um pouco mais da Fernanda delegada. Porque a atuação do executivo, principalmente numa mudança de gestão, ela acaba sendo, às vezes, abrupta.
E pelo que eu percebi já, você trouxe para vários pontos onde há uma situação bastante difícil na gestão municipal por conta de um monte de escândalo e cada vez acontece cada coisa mais bizarra em Formosa, né? Como a gente teve até esses dias agora, o prefeito foi preso, não tem nada a ver com de arma. Eu falei, cara, que doideira, Formosa tá parecendo cidade de novela, inclusive. Mas assim, pensando por esse viés, né? A sua expertise enquanto delegada, você percebe que ela pode te ajudar bastante numa gestão, porque a gestão do município é uma outra situação, né? Bom, como delegada, eu também sou gestora. Então, não foi por acaso que nesses quase 10 anos de polícia, eu já concluí mais de 3.000 investigações policiais, sem gente, sem recursos. Então, a gente já tem uma experiência na gestão, na própria delegacia, com gestão de equipes, de recursos. Eu tenho estudado também, eu estou fazendo uma especialização na Universidade de Brasília, na UNB, em gestão pública municipal. E mais do que isso, como vereadora, eu aprendo como funciona uma gestão de uma prefeitura. Bacana. Enquanto formosense, então, vamos pensar aqui, você está lá mapeando as questões do município, você tem visto bem de perto, né, as carências em relação à segurança, mas para além disso, né, enquanto vereadora que está fiscalizando e fazendo seu trabalho, quais seriam hoje os principais pontos que precisam urgentemente ser tratados na cidade de Formosa? Porque já é uma cidade que está crescendo bastante, né? E, infelizmente, o entorno de Brasília, onde há vários municípios que são da responsabilidade de Goiás, mas vivem um contexto difícil, né? Porque, às vezes, o cara vive mais em Brasília, a realidade de Brasília, do que a própria realidade do estado. E há muito município que está pedindo recurso, mas não é tão lembrado. Quais são os principais tópicos que você fala? Não, eu enquanto delegada, mas principalmente enquanto político, uma mulher política, eu acho que a gente tem que atacar urgentemente isso aqui. Bom, nós temos o tripé, né? Saúde, educação e segurança. Na parte da saúde, tem problemas nevrálgicos nos postos de saúde, estão caindo os pedaços. Falta remédio nas farmácias populares, falta médico nos postos de saúde, falta exames. As pessoas têm que esperar muito tempo em filas, seja em filas para conseguir uma senha, para conseguir tentar marcar uma regulação, seja nos hospitais, seja nos postinhos de saúde. Na educação, nós temos também escolas em péssimas condições estruturais que precisam passar por reformas urgentes. Nós temos a ausência de concurso público. Então, nós temos servidores totalmente desmotivados, acumulando muitas salas, muitas funções, muitos alunos. E nós temos problemas até mesmo na merenda. A gente recebe denúncias de merenda, de crianças que estão sem se alimentar direito. Lembrando que a merenda, muitas das vezes, é a melhor refeição que a criança come no dia inteiro, porque ela vive numa situação de vulnerabilidade social. E vai para a escola, infelizmente, acaba tendo uma merenda também de baixa qualidade. E a segurança pública, né? Nós temos uma guarda municipal em Formosa. Formosa é uma cidade grande, uma das 10 maiores cidades do estado de Goiás. E precisa entender que precisamos fortalecer a guarda municipal, que precisamos cuidar mais da iluminação pública, porque iluminação pública também é segurança. Nós temos bairros ainda que sofrem o apagão com o escuro e precisamos cuidar ali das pessoas, o dia a dia, a zeladoria mesmo da cidade. Então, é arrumar uma praça, é dar uma praça para as crianças brincarem, é cuidar ali do meio-fio, da sarjeta, é cuidar dos espaços dos lotes públicos que ficam ali abandonados e acabam se tornando esconderijo para ladrão, ambiente para proliferação de insetos, cuidar das pessoas. Falta esse cuidado com as pessoas para que a gente tenha a Formosa que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos. Bacana demais. De fato, a gestão municipal ela tem que ter um olhar muito mais amplificado para as questões sociais, né? Porque realmente o problema tem de todo lado. E a gente sabe que os municípios, não sei se em Formosa está diferente, mas eles passam por uma queda da arrecadação, está cada vez tendo menos dinheiro para arrumar mais problema. Então, saber escolher onde fazer e como fazer, eu penso que isso é vital para de fato entregar para o munícipe aquilo que ele demanda, né? Que muitas vezes é o básico, cara, é o básico do básico. E fazer com responsabilidade, com transparência. Eu acho que isso é o principal. Nós temos um orçamento de 380 milhões de reais,
é um orçamento relativamente grande, que obviamente precisa ser administrado e precisa ser levado com informação e responsabilidade para as pessoas. Isso é possível de ser feito, isso não é possível de ser feito nesse momento. Olha, isso está custando esse valor, nós estamos investindo no transporte público, custa tanto, nós estamos investindo tantos milhões na merenda, nós vamos dar uniforme para as crianças ou não vamos dar uniforme para as crianças porque a verba vai ser tanto. E assim a gente vai construindo, através da participação social, da participação cidadã dos munícipes, uma cidade melhor para que as pessoas saibam onde elas estão morando e, mais do que isso, para onde está indo o dinheiro dos impostos que elas pagam. Interessante. Formosa hoje ela consegue, de alguma forma, assimilar toda a mão de obra que reside na cidade? É uma cidade que está se industrializando, não está se industrializando? Ela está se tornando o quê hoje, enquanto uma cidade do porte que você até mencionou? É uma cidade que é muito focada na parte de serviços e agronegócio, mas as pessoas ainda demandam, precisam de mais de emprego. As pessoas ainda utilizam muitos benefícios sociais para manter as suas casas. Então, é uma cidade que precisa do empenho do gestor ou da gestora, do prefeito ou da prefeita, para ir em busca de indústrias, em busca de geração de empregos e renda para as pessoas, para que elas consigam ter mais autonomia e independência na sua vida. Nós vamos ter que falar um pouco mais sobre isso, porque a gente tem que pensar, e aí é a maneira como eu entendo a gestão municipal, pensar sempre com o olhinho lá na frente, né? Porque as crianças estão aí crescendo e se não tiver como você assimilar esse povo, cara, eles vão fazer o quê? Vão ficar só dependendo de questões de assistencialismo. Mas nós vamos falar isso só para quem for agora lá pro YouTube. A galera que vai ter um conteúdo exclusivo com a delegada Fernanda, que eu nem perguntei a parte boa do rolê ainda. Ela tá achando que é só essa suavidade toda, né? Não, minha jovem aqui, que o delegado sou eu. Então, assim, vamos lá pro YouTube, porque agora o papo vai pegar fogo. Fernanda, chama o pessoal pro YouTube e bora continuar o papo. Pessoal, o papo vai continuar lá no YouTube, a gente espera vocês. Bora lá, gente. Olá, pessoas que estavam na PUC TV e agora fazem parte aqui da nossa comunidade no YouTube. Aproveita que chegou agora, já clica aqui embaixo para se inscrever no canal, aperta o sininho para receber notificações dos próximos programas e, para além disso, deixem uma mensagem, bate um papo conosco. Redes sociais, tanto as nossas quanto a delegada Fernanda, aparecendo o tempo todo. Entra lá, manda uma opinião, fala que você gostou, não gostou, dá ideia. Quem é para eu trazer aqui, vai perguntar o que está fazendo. Esse programa é feito para vocês, então participe conosco. E depois, se você gostou do conteúdo, vai lá no linkzinho que pode ser gerado em compartilhar e manda pra galera no grupo do WhatsApp, pro povo parar de falar besteira no churrasco da família e entender como é que funciona na realidade a prática política, tá certo? Fernanda, encerramos falando sobre a questão das dinâmicas do município, né? Uma cidade, como você bem pontuou, tá crescendo, crescem os problemas juntos. E a gente tem que pensar futuro. A questão do emprego, você disse que é um ponto sensível para os formosenses hoje. Tem alguma ação em andamento? Você percebe alguma movimentação de algum grupo, né? Você que está lá entre os grupos políticos da cidade, tem alguma parceria com algum deputado federal, deputado estadual, que possa, pelo menos, apontar um caminho para resolver essa questão? Formosa tem problemas básicos de infraestrutura. Então, quando você fala, né, quando a gente fala, precisa trazer indústria para gerar empregos, ótimo. Só que não tem problemas com falta de energia, com queda de energia. Então, isso precisa ser resolvido primeiro pelo gestor, pelo prefeito ou pela prefeita que assumir. Ele precisa resolver problemas de escoamento, de estradas, precisa resolver problemas de energia, de iluminação, para que seja viável, e inclusive conceder benefícios fiscais para as empresas, para as indústrias, para que seja viável economicamente, para que essas empresas se instalem na cidade. E a gente não vê isso acontecendo em Formosa, infelizmente. Como eu disse, tem havido uma apatia por parte do grupo político que circunda o prefeito, uma vez que se entende que não foi atrás, não resolve, não vai dar em nada, e acaba se voltando muitas energias para resolver problemas que dizem respeito aos seus próprios interesses, aos interesses pessoais. Então, falta, de fato, uma pujança, uma mudança de mentalidade, uma inovação na forma de gerenciar a cidade, para que as coisas comecem, de fato, a acontecer. Essa questão da energia elétrica, né? A gente teve recentemente aqui no programa o prefeito de Goianésia, o Leozão, e
foi um ponto que eu achei assim, absurdo. Ele falou, olha, a cidade não tinha como crescer porque não tinha condição de instalar um frigorífico num supermercado, porque não tinha nada de energia. Aí eles foram atrás, brigaram pra caramba, ele junto acho, com o Zé Nelto, que apoiou, e conseguiram resolver essa questão da energia elétrica, tanto que já instalaram mais uma fábrica lá e a cidade começou a evoluir. Mas isso demanda correr atrás, né? Como você bem pontuou, demanda a luta. Hoje, você se colocando como uma pessoa da oposição lá no município, você tem conseguido articular algum grupo para te dar um suporte maior, para te ajudar a, de repente, partilhar esses ideais e ir para cima para mudar alguma coisa? O espírito da mudança está muito pujante na cidade. Então, nós temos sido procurados e temos procurado pessoas de bem, corretas, honestas, que entenderam que o momento da mudança é agora e que estão se articulando junto conosco para que a gente consiga chegar com possibilidades, né, de vir, se for o caso, candidato o ano que vem para algum cargo do executivo, se a população assim desejar, e na certeza de que sempre o político não é o dono do seu destino. Quem decide o seu destino é o povo. E a gente tem boas intenções aí para melhorar a cidade e fazer a diferença na vida das pessoas. Bom, então você me dá a oportunidade de perguntar agora, de boas intenções. Hoje, vamos supor, delegada Fernanda, prefeita de Formosa. O que seria aquele ponto de falar, cara, a partir de agora, isso aqui para mim é uma prioridade? Asfalto. Asfalto e iluminação pública. São duas prioridades que as pessoas sofrem todos os dias, caindo em buracos, tendo problemas e morrendo de medo de andar nas ruas por causa do escuro, da escuridão que as assola, que gera insegurança. A partir daí, saúde. Saúde é algo também que é prioridade máxima para qualquer prefeito ou prefeita que se proponha a ser sério para resolver o problema das pessoas. E para conseguir tudo isso, como é que está a sua articulação, a sua interlocução com os outros poderes em nível mais estadual e federal? Vocês estão do lado de Brasília, então, né, ter proximidade ali com os parlamentares no Congresso, eu acho que até facilita. E você ficou como primeira suplente aqui na Alego, então você está dentro de um grupo aí que te percebeu. Você tem conseguido articular com esse pessoal, eles estão de olho também em Formosa para te dar esse suporte e ajudar no, sei lá, possível futura gestão, quem sabe? Temos sim, a gente tem bons contatos tanto no Congresso Nacional quanto aqui no estado de Goiás, na Assembleia Legislativa. São pessoas que fazem a boa política e que querem ajudar a Formosa a sair da lama onde ela se encontra atualmente. Formosa não pode mais ser a cidade que aparece nas páginas policiais. Formosa é a cidade da esperança, é a cidade de um povo de luta, trabalhador e que vai ter uma cidade melhor para todos. Esse recorte aí é forte, né? Uma cidade que sempre aparece nas páginas policiais. Infelizmente, o entorno de Brasília, ele traz muito dessa referência de uma região muito violenta, uma região muito esquecida. Na sua perspectiva agora enquanto política, você consegue perceber que há uma forma de resolver, de apagar ou de melhorar essa questão? Tem um grupo das pessoas da região do entorno que está se articulando? Eu não falo nem só de Formosa mais, só de Formosa, de Lusiânia, mas de fato um grupo, uma coalizão para poder mudar a região, porque parece que é uma região do estado que não é do estado, né? É estranho. A gente ouve falar da região sudeste, lá com agronegócio, a região norte, que também é bastante esquecida, infelizmente, mas você vê as regiões, o povo do entorno parece que é assim, não é nosso esse problema. A região do entorno é uma região muito que tem que ser olhada com bastante cuidado. É uma região que fica ali na divisa, né, entre o estado de Goiás e o Distrito Federal. Muitas cidades são cidades dormitório, então são cidades onde a população trabalha no Distrito Federal, mas dorme devido aos altos custos, né, o alto custo da qualidade de vida, o alto custo de vida no Distrito Federal acaba indo para o entorno para morar, para ter suas casas. Então, ela precisa ser olhada com mais carinho pelos governantes. O governador Ronaldo Caiado tem olhado com mais carinho para essa região também, assim como o seu secretariado. E eu tenho esperança de que, mudando, a gente faz a mudança, Marcos, também no particular. Então, se a gente começa a ter uma mudança numa cidade tão importante como Formosa, uma das 10 maiores cidades do nosso estado, junta com a cidade de Planaltina, com as cidades circunvizinhas, a gente começa, aos poucos, a ver uma mudança da forma de administrar todo o entorno. Então, parte também do povo conseguir eleger representantes que estejam melhor imbuídos de bons propósitos, para que a gente consiga vir aqui a Goiânia, cobrar mais, para ir até Brasília, cobrar mais, e assim ir mudando aos pouquinhos a forma de fazer a política ali na região. Aqui no programa a gente sempre pontua por esse prisma também.
as coisas na política acontecem muito mais fácil quando você tem um grupo lutando por ela. Sim. Às vezes uma voz só, cara, tá. Mas se você tem lá uma articulação, há vários prefeitos, há vários vereadores, uma série de pessoas lutando por aquela pauta, a possibilidade de ela eclodir e chamar atenção, e aí as pessoas terem que falar sobre aquilo, aumenta bastante, né? Uma situação que a gente tem visto agora com bastante complicada é a reforma tributária, né? Porque para alguns resolve muita coisa, para outros só traz mais problema. No caso de Formosa, a Câmara Municipal, sei lá, os grupos políticos estão se posicionando, estão debatendo sobre, porque há outros municípios que a gente tem tido contato já estão indo para Brasília semana que vem, ou essa semana. Essa semana já para botar a conta na mesa, porque vai chegar nos municípios e vocês vão ter que lidar com isso, né? Vamos ter que lidar, pode ter perda de arrecadação, vai ter reflexos, né, nos municípios. O governador Ronaldo Caiado já se posicionou publicamente contra a reforma tributária. É algo que precisa ser melhor avaliado, estudado, também pelas câmaras municipais. E no que depender da gente, a gente vai estar junto nessa luta. Mas será que a Câmara Municipal de Formosa, que parece que não é muito sua fã, né? Porque você fica brigando com o povo lá, vai trazer esse debate ou vão só fazer como fizeram com o seu projeto de lei? Vão falar não por um argumento que não existe? A gente espera que sim. Tudo é sempre algo novo a ser debatido. É algo que começa a ser trazido até pelos próprios moradores, pelos próprios cidadãos. E sim, a gente precisa se unir, precisa deixar de lado as vaidades, se unir em prol de boas causas e na luta em busca do que é melhor para o nosso povo. Perfeito. Vamos lá. Chegando aí já quase no final do programa. Ano que vem é o ano eleitoral. E ano eleitoral é o ano que a coisa acontece, que tudo pega fogo. Você já deu aí umas pinceladas, não, estou aqui a favor, à disposição da população e tudo mais. Mas hoje, a sua perspectiva em relação à eleição do próximo ano, 2024, lembrando que a gente acabou de sair de 2022, que foi uma eleição bastante tensa. Politicamente, você entende que vai ser um momento mais calmo ou um momento igualmente beligerante ou até mais beligerante do que foi 2022? Como é um ano de mudança, é um ano onde tudo indica, né, que haverá mudanças nos grupos políticos que estão cuidando há muito e muito tempo da cidade, que estão mal cuidando da cidade, na verdade. Então, eu imagino que vai ser, pelo menos no âmbito municipal, eleições bastante beligerantes, eleições que vai ter bastante ataques, principalmente vindos do lado de lá. Porque, mais uma vez, são pessoas que não estão preparadas e não estão acostumadas a serem colocadas no banco dos réus. E na medida em que elas passam a perder os seus privilégios, elas começam a atacar. Você me fez lembrar um fato agora que a gente tem observado e eu acho que vale a pena comentar contigo. Você é uma política jovem, né, uma mulher jovem, está aí fazendo um trabalho de ascensão no meio político. E uma coisa que a gente tem pontuado muito aqui é como é que está a sua comunicação. Você tem conseguido se comunicar com a sociedade de Formosa? Você tem usado mecanismos, canais mais digitais? Como é que tem sido ecoada a voz da vereadora delegada Fernanda? Bom, conversar, ter transparência com o meu trabalho é algo que é pedra de toque no meu mandato. Então, nós temos redes sociais, no nosso Instagram, Facebook, @delegada_FernandaGO. Temos um site também, acho que eu sou uma das poucas vereadoras, acho que eu sou a única vereadora, não, temos outro colega também que tem site, mas site também que é fundamental, www.delegadafernanda.com.br. Nós utilizamos a rede local mesmo, né? Principalmente rádio. Formosa é uma cidade que ouve muito rádio, então eu procuro sempre estar presente nas emissoras de rádio locais para falar o que está acontecendo, para conversar com o povo, para não me esconder, andar de cabeça erguida, olhando nos olhos das pessoas e prestando contas daquilo que eu estou fazendo. Isso Bacana. É fundamental. E como é que qual gabinete lá o pessoal estiver passando por Formosa, que lá quiser tomar um café com a delegada Fernanda para entender como é que é essa gestão do seu mandato, te acha onde lá? Gabinete 17 da Câmara Municipal de Formosa, vai estar sempre à disposição para tomar uma água, um café e bater um papo como a gente está fazendo aqui. Bom demais da conta. Gente, é uma outra perspectiva, né? Acho bacana de poder perceber cada vez mais pessoas jovens entrando para a política, dos mais variados segmentos. E é interessante porque muita gente que não vem de uma
de um histórico familiar político, né? E já é uma barreira de entrada tensa, né? Então, assim, quando você começa a perceber que tem alguém que está vindo de uma outra área profissional e já está se imbuindo mesmo de ferramentas e de condições para fazer uma atuação diferenciada, eu acho isso bem bacana. Para finalizar agora, para você mandar um recado especial para a galera de Formosa. Você pode olhar para aquela câmera ali e falar assim, gente, é isso aí. A gente tem o direito de ter esperança. Formosa é uma cidade de gente honesta, de gente boa, de gente trabalhadora. Há dias muito, muito melhores adiante e que Deus nos abençoe. Então é isso, pessoas. Mais um programa Tá Fazendo o Quê? Pra conta. Hoje falamos especificamente do município de Formosa, cidade importante aqui do nosso estado de Goiás. Falamos com a delegada Fernanda, né? Delegada, vereadora, tá fazendo um trabalho bacana na cidade enquanto oposição, e parece que o bicho tá pegando lá. E na semana que vem, mais um convidado ou convidada pra gente continuar falando da política que mexe com a sua vida. Vai nas nossas redes sociais, manda uma mensagenzinha marota, fala quem você quer ver aqui do nosso programa, fala pro Elias que você quer anunciar com ele, inclusive, porque ele tá só ocupando nosso espaço aqui na produção. E eu espero vocês na semana que vem. Delegada, pra fechar o boteco, o brinde. Um brinde.